quando eu não precisei ser mais incrível. Às vezes, o maior alívio da vida não está em vencer, mas está em não precisar ser mais incrível. Em não ter que, sabe, ser o melhor em uma sala cheia de outras pessoas como você. No caso, eu, como um editor. Durante muito tempo, eu me vi como alguém que precisava sempre estar provando algo para as pessoas. Precisava entregar, performar, mostrar que eu era o melhor, um dos melhores editores da América Latina. E durante muito tempo eu fui. Havia prêmios, muito dinheiro envolvido. Eu me vi, sabe, cercado de uma agenda cheia, WhatsApp, o inferno. Tudo aquilo era muito bom. O tipo de sucesso que sinceramente, para quem tá de fora, parece um sonho realizado. Mas é, por dentro, um silêncio, um cansaço que é inexplicável, sabe? Difícil, em palavras, dizer. E uma pergunta que me visitava o tempo todo como um demônio, que me assolava todos os dias, que era: você é incrível para quem? E isso foi um tormento para mim, sabe? Mas na verdade, a verdade mesmo, é que eu estava viciado em métricas, em entregas rápidas, entregas melhores cada vez e, sabe, em relevância, sabe? É como se a minha existência, a minha vida toda precisava sempre que eu estivesse em um grande projeto, com grandes pessoas, com o meu portfólio cada vez melhor. Não importava o quanto eu melhorasse, não importava o quanto eu estava disposto a abdicar da minha vida, da minha família, aquilo me consumia. Mas uma coisa que eu notei é que o tempo tem um jeito silencioso e diferente de ajustar o que é prioridade. Não de forma abrupta, não de forma brusca, mas com pequenas pausas, pequenas ausências, um job que não deu certo, um cliente que acaba não fechando, um grande cliente que você não edita mais, um dia que você olha, um dia que você abre o Premiere e não sente mais vigor, não sente vontade de estar ali, de estar fazendo alguma coisa. Hoje, quando eu brinco com meu filho, quando eu converso com a minha esposa sobre pequenas coisas do trabalho dela, quando eu vejo meu filho me chamar de papai, sobre meras palavras, coisas simples do dia a dia, quando simplesmente eu estou na frente do meu computador de mais de 20 mil reais que eu construí com todo o meu suor, com todos os anos que eu tive como um editor, e que ele tá lá aberto, passando desenho para o meu filho. Eu estou dando risada com meu filho e com a minha esposa sobre o desenho que está passando, e o Adobe Premiere, que era o software que eu edito, não está mais lá. Não está aberto, porque ele era aberto da hora que eu acordava até a hora que talvez eu ia dormir. Ele não está mais aberto. Mas eu percebo que há vitórias que não vão mais para a timeline. Há vitórias que não se passam mais em frames, em imagens, em trilhas sonoras. Não transmito mais as minhas emoções, o que eu sinto nisso. Elas não aparecem mais em vídeos de YouTube, em Reels, mas que tudo que eu sinto tem um peso eterno. Tudo que eu estou presente, estou transmitindo para minha família, elas têm um peso eterno. Não tem peso para pessoas terceiros e quartos. Não tem esse fardo de ser incrível,
de pensar em métricas, em estar correndo contra o tempo, sabe? Quase todos os dias, de segunda a segunda, 365 dias, 7 dias por semana, o cara disponível. É, esses momentos são frames não postados, são onde mora o que eu sou hoje. Eu sinto e vejo que eu não precisei ser incrível o tempo todo, sabe? Eu não preciso ser incrível o tempo todo. Só de eu estar ali presente, só de eu estar, sabe, fisicamente ali e mentalmente ali, só de ser parte. Isso talvez tenha sido a coisa mais incrível que eu fiz. Deixar de querer ser incrível para coisas, fazer o meu melhor para coisas, para fazer o melhor para o momento que eu estou agora. Não foi um grande evento, não teve likes, não teve campanha de anúncio, mas tem presença, sabe? Tem paz. Teve paz, porque faz 3 meses que eu não edito, mais ou menos. Então, durante todo esse tempo, eu tenho paz. Eu tenho noites de sono, eu tenho momentos com a minha família. Sim, eu tenho momentos de explosão, de nervosismo, sabe? Com 25 anos. Momentos que eu fico nervoso por coisas. Só que só a edição que me causou tudo isso. Os momentos que eu passei, o tanto de tempo que eu gastei com a edição que me trouxe isso. É, hoje eu entendo que há um tipo de grandeza que não é a performance, é a entrega silenciosa. Eu me vejo hoje um homem que larguei meu ego, larguei esse título de grande editor para assumir com unhas e dentes a minha família e um editor que largou o Premiere, largou essa vida para abrir o coração, para me permitir ser humano de novo. É complicado olhar para a câmera, falar essas coisas e pensar e tentar refletir, sabe? Quando eu olho para trás, vejo que todo aquele grande trabalho que eu fiz, aqueles clientes enormes, Peter Jordan, outros nomes também, sabe? É tantas pessoas que eu perdi a conta já. É, foi que eu percebi que eu ainda podia ser amado, eu podia ser reconhecido. Porque quando eu vi a minha agenda vazia, meu WhatsApp vazio, sem clientes, eu pensei, pô, eu tenho que me reinventar. Só que eu entrei num ciclo vicioso de me torturar o tempo todo, de buscar um porquê para as coisas. E ao invés de simplesmente ter aberto meu coração, de ter falado, já deu o que tinha que dar. Agora eu vou entrar em uma nova fase. Eu simplesmente comecei a ficar mais nervoso, né? Com as coisas, com a minha família. é, e mais lado frustrante que aconteceu. E no fim, é, aconteceu que eu não editei mais, não abri mais o Premiere, larguei a edição. Hoje minha esposa que está trabalhando, e eu tive que abrir meu coração, permitir que isso acontecesse. Um editor com 7 anos de carreira, tudo pela frente, tive que ter essa decisão. Que se eu não fizesse isso, talvez eu não estaria aqui gravando esse vídeo, falando, abrindo meu coração, falando sobre coisas da vida, sobre coisas, sentimentos meus. Porque além de eu ser editor, eu sou um criador. Eu me sinto um criador. Porque para você ser editor, você tem que ser um criador. Que essa é a função. É, a maior conquista da minha vida eu vejo que é, aprendi que eu não preciso mais ser incrível para isso, para internet, para vídeos, para clientes. Eu só preciso ser verdadeiro, ser eu mesmo, entender o momento, saber analisar e o que fazer e o que não fazer, sabe?
Eu tive que deixar meu ego de lado. E hoje a mensagem que talvez eu quero deixar para você é que talvez você vai ter que um dia chegar e olhar para si mesmo e deixar esse ego de lado, falar que você não precisa ser mais incrível, olhar sua realidade e saber que também você precisa de um tempo, precisa descansar. É o que eu estou fazendo. Deus criou o mundo e ele também tirou um tempo para descansar. E é o que eu estou fazendo. Eu tive que tirar isso. Talvez eu não estaria aqui hoje se eu não tivesse feito isso. E aceitar minha realidade e também começar a abrir um pouco meu coração. Falar sobre coisas. Eu acho que é sobre isso. Então, sou grato por estar vivo, sou grato por ter minha família, pelos 7 anos que eu tive de aprendizado, de amizade com muitas pessoas, de ter tido oportunidade com pessoas incríveis e grandes como Peter, por ter vivido com ele 5 anos, por ter feito com carinho todos os trabalhos para ele, para outras tantas milhares de pessoas que eu fiz, mas eu precisei deixar de lado um pouco. Então é isso que eu tinha para falar.